E aí, moçada, tudo certo? Bom, hoje eu vou trazer uma dica para o exame do CFC de vocês sobre consolidação de demonstrações contábeis. Bom, a gente tem que tentar lembrar, por ocasião da prova, de alguns pontos que são tratados lá no artigo 250 da Lei 6.404, que trata dos procedimentos de consolidação de demonstrações contábeis. Então, enfim, antes de falar especificamente desses procedimentos, vou tentar dar uma ideia geral a respeito do tema. Então, bom, a respeito da consolidação, a gente tem que lembrar o seguinte: o tema ele é muito associado lá com o resultado de equivalência patrimonial, né? Então, investimentos avaliados por equivalência patrimonial e consolidação de demonstrações contábeis são temas que são muito associados. E aqui já tem uma diferença importante entre eles que precisa ser considerada. Então, essa diferença diz respeito a quem é obrigado a consolidar demonstrações contábeis. Porque vocês vão lembrar que lá nos investimentos avaliados por equivalência, as empresas coligadas e as controladas, elas precisam avaliar os investimentos de uma empresa na outra, do investidor na investida, do controlador na controlada, por equivalência patrimonial. Aqui na consolidação de demonstrações contábeis, a empresa, quando ela é coligada, não tem obrigatoriedade de fazer a consolidação, só a controlada, né? O controlador em relação à controlada. Então, já é um primeiro ponto importante. Em relação a esses temas lá do artigo 250 da Lei 6.404, que tratam dos procedimentos de consolidação, tem alguns pontos importantes que a gente precisa lembrar, que são os ajustes que são feitos por ocasião da consolidação. Porque embora para a maioria das contas a consolidação seja simplesmente uma agregação de saldos, a gente não pode esquecer de fazer os ajustes, porque sem eles, o balanço consolidado ele vai ficar completamente errado se você só somar os saldos, né? Não é tão simples assim, precisa fazer alguns ajustes. Então, o primeiro ajuste importantíssimo, que você tem que fazer por ocasião da consolidação de balanço, e isso normalmente é cobrado também no exame, a gente tem que atentar para isso, diz respeito à eliminação da participação de uma empresa na outra. Então, isso diz respeito a eliminar o investimento lá na conta do ativo não circulante do controlador com relação ao patrimônio líquido lá da controlada. Então, esse é o primeiro ajuste fundamental que a gente tem que fazer por ocasião da realização da consolidação das demonstrações contábeis. Beleza? Então, o segundo ponto também importante, tratado lá no artigo 250 da 6.404, diz respeito à eliminação de quaisquer saldos entre operações que envolvam o controlador e a controlada. Então, pensa, por exemplo, o seguinte, o controlador ele vendeu mercadorias, por exemplo, para a controlada, a prazo. Tá? Então, o que vai acontecer lá no ativo circulante do controlador? Vai ter um contas a receber. Lá no ativo circulante da controlada, que foi quem comprou as mercadorias a prazo, vai ter um contas a pagar. Então, não faz sentido que, quando a gente for apresentar a demonstração consolidada, que é um balanço, como se fossem as duas empresas uma só, não faz sentido que haja lá no ativo circulante do consolidado um contas a receber e no passivo circulante do consolidado um contas a pagar para a mesma, para o mesmo balanço consolidado. Não faz sentido. Então, esse tipo de transação entre as empresas precisa ser eliminado. Segundo ponto importante. Então, terceiro ponto fundamental também em relação à consolidação. Eliminação de resultados não realizados de negócios entre as empresas. Então, é muito comum que empresas, a controladora e a controlada, realizem negócios entre si. Até se espera que aconteça isso por uma questão estratégica, quando uma controladora resolve comprar uma participação relevante numa controlada. Então, sempre que haja negócio entre essas empresas e tenha lucro embutido, e caso efetivamente esse lucro ele não seja realizado, e o que significa essa realização do lucro? Quando, por exemplo, a controladora vendeu mercadorias para a controlada e a controlada mantém essas mercadorias compradas no estoque dela, não repassou para um terceiro, para uma terceira empresa fora do grupo, e houve lucro nessa transação, a gente tem que essa transação, esse negócio entre as empresas gerou um resultado não realizado. Ou seja, nessa operação de compra e venda entre as empresas do grupo, como as mercadorias ainda remanescem no estoque de uma delas, então tem um resultado, tem um lucro não realizado dentro daqueles estoques.
Então, isso precisa ser eliminado por ocasião da consolidação das demonstrações. Beleza? Também é um ponto bastante importante. E o quarto ponto, que eu chamo a atenção lá do artigo 250 da Lei 6.404, diz respeito à evidenciação da participação de minoritários no balanço consolidado. Então, sempre que a controladora não for dona de 100%, né, lá do capital, do patrimônio líquido da empresa controlada, tiverem outros investidores, então a participação deles, que são chamados de minoritários, ela precisa ser evidenciada no balanço consolidado. Bom, vamos dar uma olhadinha como que o CFC ele vem cobrando essa questão no exame. Normalmente essas questões não são triviais, não são muito simples, mas com, né, um pouco de treino, um pouco de estudo, a gente consegue ter um bom desenvolvimento e resolver a questão com tranquilidade. Vamos dar uma olhadinha lá como que a banca tem cobrado isso na prova. Tudo bem, moçada. Estou aqui com a questão 3 do exame 2018-02, diz o seguinte. Sociedade Empresária Alfa e a Sociedade Empresária Beta apresentaram os seguintes balanços patrimoniais não consolidados encerrados em 31/12/17. Sociedade Empresária Alfa é controladora da Beta e avalia o investimento pelo método de equivalência patrimonial. Daí tem aqui o balanço da Alfa em 31/12/17, o balanço da Beta em 31/12/17. Outras informações. Durante o ano de 17, a Beta, que é a controlada, vendeu a prazo mercadorias do seu estoque para a Alfa, que é o controlador, por R$300 mil, com uma margem de lucro de 50%. Metade dessas mercadorias ainda se encontra nos estoques de Alfa, então essa informação é bastante importante para a gente. No balanço patrimonial não consolidado de Alfa, a conta investimentos em Beta não contém qualquer tipo de ágio. Considerando-se apenas as informações apresentadas e as NBCs aqui que tratam das demonstrações consolidadas e tudo mais, assinale o saldo em ativo circulante, então a questão só pede isso aqui, ativo circulante, que deveria ser divulgado pela Sociedade Empresária Alfa em seu balanço patrimonial consolidado de 31/12/17. E a gente tem as 4 alternativas aqui. Bem, então vamos olhar o balanço aqui, os balanços das duas empresas. Então vejam aqui, ó. Nesse estoque da Alfa, que é a empresa que fez a aquisição da mercadoria, a questão fala que tem 50% de lucro não realizado. Tá? Então, desse valor aqui, a gente vai ter que fazer um ajuste. Bom, a gente só precisa olhar ativo circulante, né? Que é o que a questão pede. Os demais grupos de contas não estão sendo discutidos na questão. No ativo circulante da Beta, que é a controlada, a gente tem contas a receber de Alfa, 300 mil. Então, lembrem-se lá que o artigo 250 da lei fala que a gente precisa eliminar esse tipo de transação. Então, esse 300 aqui vai ser eliminado completamente. Fora isso, bancos está ok, sem ajustes, e o estoque da Beta, que foi a empresa controlada, que vendeu a mercadoria, também não tem ajuste nenhum. Então, o que a gente tem que ajustar nesse balanço aqui para consolidar? Essa transação entre empresas aqui, que tem contas a pagar de um lado, contas a receber de outro, tem que ser eliminado. E esse estoque do controlador aqui, que tem lucro não realizado. Tudo bem, então vamos fazer umas anotações aqui para facilitar o nosso trabalho. Então a gente tem lá o que vai ser consolidado. Os bancos, deixa eu colocar aqui, então, bancos das duas entidades, vou colocar aqui a Alfa, né? A Alfa que é o controlador. Então a gente vai ter lá um saldo de bancos de 620 mil, 620. Muito bem. Estoques da Alfa é de 150. Só que a questão está dizendo que existe um lucro não realizado de 50% em relação a essas mercadorias. Vejam, a metade dessas mercadorias ainda se encontra no estoque da empresa Alfa e essa mercadoria ela foi negociada com a controlada com uma margem de lucro de 50%. Então, ou seja, esses 150 mil aqui já representa metade das mercadorias que estão, né, no estoque. Na verdade, ela comprou 300 mil reais de mercadorias. E no balanço está sendo apresentado só 150, ou seja, só metade. Só que dentro desses 150 tem uma margem de lucro de 50% que tem que ser eliminado. Então, 50% de 150 vai dar 75 mil, que precisa ser eliminado. Consequentemente, 75 mil
vai ser o valor dos estoques lá relativos ao balanço da empresa alfa. Beleza? Tudo bem, então na alfa é isso que a gente tem que ajustar. Na beta, o que, que vai acontecer? Na beta vai ter bancos de 350. A gente tem lá contas a receber de alfa de 300. Contas a receber de alfa de 300 mil. Então, como a gente já sabe, isso aqui vai ser completamente eliminado. E seguindo, a gente tem ainda estoques de 150 mil no balanço da empresa beta. Ou seja, estoques de 150 mil. Muito bem. Então, com isso, a gente já consegue apresentar o ativo circulante consolidado, que vai ser 620 de bancos de alfa, mais 75 mil de estoques de alfa, mais 350 mil de bancos de beta, mais 150 mil de estoques de beta. Então, vamos abrir uma calculadora aqui, ver quanto isso vai dar. 620, 75, 350, 1.195 mil. Muito bem, vamos às alternativas. Letra B de bola, 1.195 mil. Então, as demais aqui estão eliminadas. Muito bem. Bom, essa questão aqui, por ocasião da prova lá do exame de 2018, eu lembro que ela gerou uma controvérsia e tal, mas enfim, eu não vou discutir essa controvérsia aqui nessa resolução, mas tem uma controvérsia em relação a esse ajuste nos estoques aí. De qualquer maneira, a questão não foi anulada, a banca manteve a resposta, a letra B de bola aí, mas cabe uma discussão em relação a esse ajuste, ao valor do ajuste nos estoques aqui da empresa Alfa, que é a controladora que comprou as mercadorias. Mas enfim, a gente não vai entrar nesse mérito agora, eu posso posteriormente fazer um vídeo a respeito disso. Bom, então o que é importante que vocês memorizem aí e assimilem bem a questão dos ajustes, né? Então, nesse exercício aqui, a gente eliminou resultados não realizados da transação entre as empresas, ou seja, aquele lucro que estava no estoque foi eliminado, estava lá no estoque do controlador, e também a gente eliminou aqui uma transação, saldos de contas, né, entre as empresas. Então, veja, a empresa beta tem um contas a receber de alfa, né, então a alfa ela vai ter um contas a pagar para a beta, então não faz sentido que no consolidado isso aqui apareça, tá? Enfim, esses são os pontos que a questão demandou que a gente analisasse para efeitos de consolidação. Tem aqueles outros pontos que eu discuti no vídeo, mas a questão não cobrou, então é importante que vocês saibam também. Questão da eliminação do investimento contra o patrimônio líquido, que a questão não cobrou, mas é muitíssimo importante. Enfim, essas questões de consolidação com um pouco de paciência e tal, a gente consegue resolver e ter um bom desempenho na prova, porque é uma questão que não dá para perder, né? Uma questão importante aí para somar pontos aí para conseguir uma boa nota. Bom, então é isso. Por hoje, por essa dica aí, o que eu queria trazer é isso. Enfim, a gente se encontra aí no próximo Detona CRC. Tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de tema aí, de vídeo, deixe nos comentários. Bons estudos e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu aí, moçada. Um abraço. Até mais.